Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e tomador de café, entre outros líquidos. E no dia de hoje eu responderei a uma pergunta que eu recebo muito, é uma pergunta frequente. Mirrorless, as câmeras sem espelho, é uma câmera mais delicada que uma DSLR, a câmera com espelho? Sim ou não? Ou talvez, ou em quais condições? Vamos investigar um pouquinho mais isso. Este episódio de hoje é trazido para você pela Zyro, construtor de sites Zyro. Já falei deles naquele vídeo que eu dei de 5 dicas para um site eficiente. E a Zyro responde bem às 5 dicas que eu dei naquele vídeo, porque tem templates com design ótimo, muito bem feito, que economizam o tempo dos clientes. Tem ferramentas de otimização de mecanismos de busca para que você apareça bem ranqueado lá no Google. Então, tem um preço excelente, tem suporte, então tem qualidade, tem velocidade, os servidores são rápidos, então os sites carregam rápido. Então tem tudo o que um bom site precisa ter. Qualidade de design, qualidade de atendimento, praticidade de uso, mesmo que você não saiba aí códigos para programação nem nada, não precisa. Tem suporte, enfim, é um construtor de sites eficiente e que eu recomendo. O link está na descrição deste vídeo. Então aproveite a promoção especial Zyro. Use o desconto especial ilimitado, é por tempo limitado. Ganhe até 71% de desconto, mais 3 meses grátis. Usando o link que está aparecendo na tela e que também está na descrição do vídeo, e o cupom que está aparecendo na tela e também está na descrição. É por tempo limitado, então corra. Mas vamos responder à pergunta frequente se mirrorless é uma câmera mais delicada que uma DSLR. O que justifica essa dúvida que eu recebo com uma certa frequência aí? O fato de que o sensor fica exposto e não atrás de uma cortina de obturador mais um mecanismo de espelho. Esse fato justifica todo tipo de dúvida a respeito da durabilidade das mirrorless. E aí eu posso apelar para várias formas de responder isso. Uma delas é o que os fabricantes dizem, porque os fabricantes têm os parâmetros construtivos deles e em que parâmetro determinado equipamento se encaixa. Vamos pegar a Canon, que é de quem eu tenho mais informação, mas eu posso dizer que a mesma coisa se obtém na Sony e a mesma coisa se obtém na Nikon. E na Fuji a gente não tem o comparativo de DSLRs, porque a Fuji não tem DSLRs. Tem alguns modelos muito antigos e tal, mas a linha da Fuji tem uma forma diferente de pensar. Mas vamos lá, vamos pegar a Canon, que eu acho que é um bom exemplo. Se eu pegar a EOS R da Canon, ela vem com um parâmetro construtivo similar à EOS 5D Mark IV. Se eu pegar a EOS R3, ela tem o parâmetro construtivo da 1DX Mark II. Então o que acontece é que, se o fabricante está dizendo que tal câmera segue mesmo parâmetro construtivo que tal outra câmera, EOS RP, mesma classificação interna lá da Canon que a EOS 6D Mark II. Isso significa que o fabricante espera que este equipamento atinja mesma durabilidade e mesmas capacidades. Por isso, para o ponto de vista da Canon, a EOS RP é tão durável quanto a 6D Mark II. A EOS R e as R5 e R6 são tão duráveis quanto a 5D Mark IV. E a EOS R3 é tão durável quanto a 1DX Mark III. Para ficar nesses exemplos, tem outros. E na Nikon, espera-se mesmo a durabilidade de uma Z6, de uma Z7, que as D750, 780, 810, 850, porque são os patamares de equipamento. E assim por diante. Então, o que muda nas câmeras é se ela tem ou não tem vedação contra poeira e umidade. E
que são anéis de borracha e vedação por dentro da câmera, nos pontos de encaixe, dobras, portinhas e assim por diante. Se as lentes têm esse tipo de vedação ou não. E o grau dessa vedação, quanto que protege. Quantos encaixes ou quantos parafusos para fazer determinada junção de duas partes. Esses parâmetros construtivos são padronizados. Então, neste sentido, não muda nada. Ah, mas na mirrorless, espera aí, na mirrorless como é que fica a contagem de fotos? O obturador lá fica aberto, tal, a cada clique contou um clique. Mas como eu já disse num vídeo aqui no canal, número de cliques não determina absolutamente nada sobre a vida útil de uma câmera. É a mesma coisa que um carro. Um dono mal cuidado de um equipamento maltrata ele no curto prazo e com pouco consumo, mais do que um dono bem cuidado de um equipamento no longo prazo. Então a qualidade de usuário fala mais sobre a durabilidade do equipamento do que número de cliques ou tempo de vida. Tem uma câmera com 10 anos de vida que pode estar muito mais nova do que uma que foi comprada há 6 meses por alguém que é descuidado. E assim por diante. Então, nesse ponto, das informações dadas pelos fabricantes, nada indica que uma mirrorless seja menos resistente que uma DSLR. Aí as pessoas falam, mas o sensor fica exposto, e aí? Todas as câmeras de vídeo têm sensor exposto há quantos anos? Todas as câmeras de cinema têm sensor exposto há quantos anos? Isso já tem que estar tecnologicamente assimilado. Não é uma novidade um sensor exposto. Então, o fato disso acontecer numa câmera fotográfica hoje não é novidade nenhuma. Isso acontece há mais de década em equipamentos de vídeo e cinema. E equipamentos de vídeo e cinema ainda ficam gravando e gravando e gravando por horas. Diárias de 12 horas se usa em captação de vídeo. Então, não há porquê a câmera fotográfica, por ter o seu sensor exposto, ficar mais delicada que uma DSLR. Além do que as DSLR vinham sendo usadas para vídeo já há anos, desde a 5D Mark II. Assim, a tecnologia já tem que ter sido ajustada para isso. Então, o fato do sensor ficar exposto muda alguma coisa? Não. O fato de não ter o espelho muda alguma coisa? Não. Os fabricantes dizem alguma coisa de diferente? Não. Minha experiência até hoje indica qualquer diferença de durabilidade entre essas câmeras? Não. Falando com o pessoal de assistências técnicas que eu conheço, tem um maior número de entradas para reparo de equipamentos porque uma câmera mirrorless ou DSLR? Não. Então, o tanto que eu consegui investigar desse assunto é que não há nada que faça uma mirrorless ser mais delicada que uma DSLR. E não só isso, há alguns fatores que fazem com que uma mirrorless seja mais resistente que uma DSLR. E um desses fatores é justamente ter uma peça móvel a menos, um mecanismo móvel para quebrar a menos, que é o mecanismo do espelho. Tem incontáveis donos de câmeras da Canon full frames que tentaram colocar lentes APS-C, lentes para câmeras cropadas, lentes EFS da Canon, e que por essa razão, ao tentar colocar uma lente que não é feita para uma câmera full frame numa câmera full frame, danificaram o mecanismo do espelho. Esse tipo de acidente não vai acontecer numa mirrorless. Agora, é sabido que o sensor exposto está ali mais propenso a receber uma poeirinha de vez em quando e necessitar de procedimentos de limpeza. Se limpar a poeira no sensor, conforme a habilidade de quem limpa, pode gerar maior degradação da superfície do sensor com riscos ou manchas, porque alguém fez um procedimento inadequado, aí existe uma maior probabilidade estatística de que numa mirrorless isso possa vir a acontecer em relação a uma DSLR. Não que não possa acontecer na DSLR, é que por a gente limpar com uma maior frequência o sensor numa mirrorless, se a gente fizer besteira, a gente está aumentando a frequência da besteira e consequentemente o potencial de dano. Mas o sensor é o mesmo nelas, então se você precisar limpar uma DSLR e fizer isso errado, você vai danificá-la do mesmo jeito. Mas não é a ausência da proteção ali que muda alguma coisa, é o fato de que alguém fazendo algo errado pode expor mais
o sensor a esse erro, porque isso vai acontecer mais vezes. O que mais que a gente pode colocar? O meu amigo Bruno Massal, lá da Canon, numa cobertura de rally, numa troca de lente que ele teve que fazer, entrou terra na câmera. E aí, logicamente, a câmera teve danos, porque depois entrou terra, você recoloca a lente, você dispara, o obturador sobe e desce, riscando aquela terra no filtro que cobre o sensor. E também, se eu não me engano, teve algum dano ao obturador da câmera. E era uma EOS R que aconteceu isso. E ela foi para assistência técnica, trocou as peças de acordo e ela está funcionando até hoje, a câmera dele. Isso numa DSLR pode não acontecer? Não sei. Aquela terra ia entrar, ele ia colocar a lente. Ao disparar, o mecanismo do espelho ia ventar aquela poeira toda ali dentro. E isso poderia cair em cima do sensor do mesmo jeito. Talvez um pouco menos provável, mas existia a chance de danificar do mesmo jeito, mesmo que fosse uma 1DX Mark III ali. Assim sendo, aquilo que tem potencial de danificar uma DSLR tem potencial de danificar uma mirrorless e vice-versa. E um último fator que a gente pode falar é a história dos lasers, né? Que existem alguns emissores de laser que se usa muito em balada, em iluminação de show e de balada, e então aquele momento que tem sei lá, a parte de show ou de dança ou de música num evento social ou corporativo, então vai ter lá um DJ, uma banda, alguma coisa assim, e que aí entra um esquema de iluminação que possa incluir lasers. Existem alguns lasers cuja frequência pode danificar o sensor da câmera. Isso vale para câmera de vídeo, vale para câmera de cinema, vale para DSLR se estiver no live view ou em função de vídeo, e vale para mirrorless. A questão é que a mirrorless, como as câmeras de vídeo e de cinema, o sensor está exposto por mais tempo, e assim as chances são estatisticamente um pouco maiores do que numa DSLR se ela está lá com o espelho fechado que só vai abrir na hora do clique. Então, nesse ponto, a mirrorless se junta às câmeras de vídeo e cinema, que se apontarem de frente para um laser na hora em que ele tem lá e for o que tem exatamente a mesma frequência para acontecer o dano, causará o problema. Mas eu não acho que isso vai tornar a mirrorless estatisticamente, probabilisticamente falando, mais suscetível a danos do que acontecia com outras câmeras. Então, a minha resposta, depois das minhas pesquisas, depois de consultar algumas fontes, para mirrorless é mais delicada ou mais resistente que DSLR? Nem uma coisa nem outra, é igual. Porque se por um lado há uma chance probabilística maior por causa de uma poeira de danificar no procedimento de limpeza, ou por causa de um laser porque teve um pouco mais de exposição, se isso tende a gente responder que sim, ela é mais delicada, por outro, ela tem uma peça móvel a menos para quebrar, com uma atuação de mecanismo a menos, o que a torna menos suscetível a um tipo de falha. Então, no final das contas, entre a mirrorless e a DSLR, empata. E lógico que dentro de cada marca tem níveis. É lógico que a EOS R3 é mais resistente que a EOS RP. É lógico que a Fujifilm X-T4 é mais resistente que a X-T100 ou X-T200 ou qualquer outro dos modelos de entrada da Fuji. É lógico que a Sony A9 é muito mais resistente, a A9 II é muito mais resistente do que a A6000. Então isso vale para qualquer marca. Então a Nikon faz a Z9, né? Faz a Z9 e você não vai comparar ela com a Z50 ou com a ZFC em parâmetros de construção. Então não adianta a gente fazer coisas assim, olha, fulano tem uma EOS R5 e o outro fulano tem uma Sony A6300, a Sony é delicada. Você está comparando coisas diferentes. Ah, o fulano tem uma M50 Mark II e o outro tem uma 5D Mark IV. A 5D é melhor, a DSLR é melhor. Não dá para comparar parâmetro de equipamento diferente dessa forma, tá? Então, comparando equipamentos que fazem sentido, então a 5D Mark IV com uma R5, não vai achar nada que seja inferior qualitativamente na R5 e assim por diante.
Tá bom? Espero ter respondido a pergunta se mirrorless é mais delicada ou mais resistente que DSLR. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, baseado nos dados que eu pesquisei junto às fontes que eu consultei. Lembrando que se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, clica no botãozinho valeu. Se você gosta de todo o conteúdo deste canal, torne-se membro ou junte-se ao Apoia-se. Você pode comprar os meus cursos e lembrando que este episódio foi trazido a você em parceria com a Zyro, construtor de sites Zyro, cujo link está na descrição deste vídeo. A gente se vê no próximo, pessoal. Tchau, tchau.